Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Famílias Raras. Esse canal que tem trago informação, tem dado voz a famílias que têm crianças com alguma doença rara ou ultra rara, mas também tem sido um canal que tem ajudado famílias, a que eu sempre costumo dizer, a tirar tijolos, trazendo uma leveza maior através da informação, através de técnica, seja ela da parte emocional, seja da parte espiritual, seja ela da parte clínica, com diversos profissionais que têm passado por aqui. E você já está conosco aí há um tempo. Eu quero te fazer um desafio agora. Encaminha esse episódio para 5 pessoas, porque eu tenho certeza que o conteúdo que nós vamos ver aqui hoje, nós vamos aprender mais uma vez com uma amiga e se tornou parceira do Família Sara, já fez live com a gente, já fez palestra com a gente, a psicóloga Dalila, você lembra dela, e eu quero te desafiar a encaminhar para 5 pessoas, porque eu tenho certeza que aquilo que ela vai compartilhar conosco vai fazer diferença na sua vida, mas também nas 5 pessoas que você vai encaminhar esse episódio. Isso também faz com que o algoritmo do YouTube nos coloque em um posicionamento melhor, encaminhe o nosso vídeo aí para outras famílias que estão talvez longe ou até mesmo em outras nações, mas que vão receber uma palavra de alívio, uma palavra de refrigério e também uma instrução para o seu casamento, para a sua família, e você pode ser um agente que vai contribuir conosco. E então eu quero hoje, mais uma vez, agradecer, né, e dar as boas-vindas à Dalila, que já está com a gente aí há um tempo, já fez live, já fez palestra, participou com a gente aqui na nossa reunião do Famílias Raras. Então, Dalila, seja bem-vinda ao nosso canal agora, né. Eu falo que a gente está trabalhando em multicanais, mas isso para levar realmente essa mensagem do Famílias Raras e também, né, ser uma voz que tem lutado. Então seja bem-vinda, fique à vontade. Eu quero te deixar a casa, né, falar, você falou para todo mundo, a mesa é sua também, então é que você se apresente para aqueles que não conhecem você ainda, quem é a Dalila, como é que você chegou, aonde você chegou, como uma excelente profissional. Então vamos lá, né, vou me apresentar. Quem é a Dalila, né, a Dalila é tantas coisas. Mas vamos lá, eu sou Dalila Américo, sou casada com o Marcos, né, acho que antes disso eu tenho outras funções, outros papéis. Sou psicóloga, né, formada em psicologia e também sou especialista em terapia familiar sistêmica, né, e já vem há alguns anos aí dentro da clínica, né, atendendo casais, famílias, né, também no contexto também do individual, dentro dessa abordagem que eu tanto acredito, né, que são as relações humanas. Que legal, esse é um tema que eu gosto muito, né, mas eu queria entender, como é que você chegou, né, que como é que quando que brilhou seus olhos aí a psicologia, trabalhar com relacionamento, que eu falo que é uma caixinha de surpresa, cada atendimento é um atendimento, não tem receita de bolo, né, É mas como mesmo. como que brilhou os seus olhos aí, o atendimento, a buscar, né, a formação e desenvolver o que você tem desenvolvido do seu trabalho hoje aqui? É interessante isso porque, assim, o meu primeiro contato com a psicologia foi quando eu era menor aprendiz, né, lá nos meus 16 anos. Então eu trabalhava num setor da área de desenvolvimento pessoal, né, do recursos humanos, hoje Uhum, tão conhecido. uhum. Então, assim, quando eu via ali as psicólogas, aplicando testes, fazendo entrevistas, o meu olhinho já brilhava, né, para a área da psicologia. Mas aí mais tardiamente, né, quando eu vou fazer a faculdade, o meu olhar e a minha vontade ela vai mudando, porque Uhum. sai da organizacional, né, da Sim. psicologia organizacional, e aí eu sou apresentado para a clínica, né, então Uhum. ali o meu o meu foco muda, né, de organizações para realmente estar dentro da clínica, no universo das pessoas, né. Uhum. E a questão da terapia familiar, eu até venho, faço uma pós-graduação antes disso, que é na terapia cognitivo comportamental, mas aí eu sou apresentado pra terapia familiar sistêmica e eu começo a entrar nesse universo, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho para se consertar, né. Uhum. E eu venho de uma família com uma configuração de separação dos meus pais, vários conflitos, né.
e acabo tendo esse convite, né, mesmo de trabalhar com outras famílias. Porque eu acho que sempre tem uma pergunta, né, o que que você vai fazer com o que fizeram de você? Uhum, Então eu entendo que eu não precisava repetir a história dos meus pais dentro da minha vida mesmo, da minha história, né. uhum. Então isso começa também no meu casamento, a sendo trabalhado, né, e trazer isso para outras temáticas, né, que Sim. é estar na clínica ajudando também pessoas a olhar para os seus relacionamentos. Legal, Dalida. É interessante porque eu gosto muito do desenvolvimento humano. Eu acho que sou formado em TI, né, não sei se eu já te falei isso, mas eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de entender as emoções, de aprender a lidar com essa parte. E eu também fiz uma pós em terapia familiar. E isso abriu o leque em algumas questões, talvez que a gente vem de uma geração que não deu muita atenção. Eu vejo tem muito depois a gente vai entrar um pouco mais aqui nos detalhes, mas eu vejo que é uma geração que não aprendeu, deu aquele que tinha. E agora Uhum. a nossa responsabilidade, né, do fazer os ajustes e passar para a próxima geração o bastão um pouco melhor do que nós recebemos. Mas talvez nos últimos anos, principalmente falando da área mais técnica, e para a gente entrar um pouquinho nas famílias raras, a gente vê que há hoje uma grande procura, talvez, um grande perto do que era antes, né, vamos falar assim, né, vamos não vou botar uma comparação aqui. Mas, hoje a gente ouve se falar mais sobre a importância das emoções, o que isso impacta, né, na vida, seja de um casal, seja na vida profissional, na vida financeira, tudo leva um pouquinho ao entendimento da questão das emoções. E você começou, né, já na área, mais business mesmo, mais na empresa e depois fez essa transição. Como é que foi para você essa transição? Sair lá do talvez lá do departamento pessoal para ir para agora clinicar e principalmente, né, questão de matrimônio, casamento, que acho que é o seu foco maior hoje, né? Bom, é é interessante ver esses 2 Uhum, opostos, né. Mas estar dentro, né, quando você está dentro da organização, você lida com pessoas que têm as suas dinâmicas familiares, têm os seus próprios contextos, né. Ninguém chega numa organização sem ter ali problemas ali no dia a dia, no casamento, na sim. família, de relações, aquilo ali impacta, né. Então Uhum, você estar dentro, né, desse funcionamento é algo totalmente, assim, hã, surpreendente, né. Porque você pode ir trabalhando com essas pessoas, uhum, né, como se desenvolver, porque os relacionamentos, se eles não forem, estruturados de uma forma mais funcional, isso vai impactar também até lá na sua área laboral, no seu sim, trabalho, né. uhum. Então eu acho que tá do lado de dentro, assim, me instigou mais. Que legal. E a gente entrando um pouquinho sobre na questão nossa mesmo, do nosso público, que são famílias raras, o que eu mais percebo? Existe algumas estatísticas, né, que falam que, por exemplo, 70% dos homens abandonam uma mulher e com seu filho por conta da não conseguir lidar com a emoção, né. Eu entendo esse lado também, não sou crítico só apenas do cara que abandonou, mas ele não conseguiu gerir a emoção dele, não conseguiu pedir ajuda e acaba que desfez ali uma família e os danos são, né, inimagináveis ali para essa família, por quê? Já tem o desafio da raridade. Aí a gente fala um pouquinho, a gente falou até na nossa live da questão do luto do filho ideal, do luto daquilo que era idealizado por essa família ali que esperava, aguardava um filho, mas também a gente já vai ver um outro desafio que é uma mãe que vai ter que fazer as terapias sozinha com os filhos, lutar pela a questão ali também da da parte financeira, mas nós temos os outros 30% que são os pais que ficam. Uhum. Que estão também dentro de um ambiente desafiador, porque a esposa abriu mão do trabalho, provavelmente, o homem trabalha 2, 3 empregos para conseguir lidar. Então, a gestão dessa família, ela é extremamente desafiadora. E olhando pela perspectiva aí da psicologia, o que que a gente pode começar a falar, trazer para essas famílias um pouquinho de, talvez, uma luzinha no fim do túnel, para conseguir colocar em ordem, a partir de entender os seus papéis, talvez alguma coisa nesse sentido. Boa pergunta. E ela é muito ampla É, também, né, exatamente. complexa.
cada um traz os seus modelos, né, É. de família. E desconstruir também o seu modelo é Uhum. extremamente importante, Uhum. né. A gente vai trazer os modelos que a gente carregou dos nossos pais, como que isso era o funcionamento desses papéis, né, Uhum. de uma mãe, do pai, como o pai estava presente. Quando você estava falando dos pais ausentes, né, nessa configuração, eu até iria mais atrás, né, transgeracionalmente. Como é Uhum. que esse pai ou essa pessoa, né, que era pai desse filho, via a atuação do seu pai dentro de casa, Sim, né. Como que era o botar a mão na massa, ou entender que aquilo ali também era uma função do pai, sim, né, porque antigamente a gente via muito a questão das mulheres ter isso muito delegado, né. sim. Ah, cuidar da educação das crianças é o papel da mulher, né, cuidar da casa era um papel da mulher, uma Uhum. função. Então, assim, quando isso, traz uma demanda totalmente desafiadora, que é estar numa família rara, Uhum. você precisa desconstruir todo o seu modelo que veio de antes, né. Sim. E agora ser convidado a fazer diferente. Uhum. E eu acredito que a gente pode fazer Uhum. diferente dentro daquilo que a gente recebeu, Sim. né. É interessante porque quando a gente foi escolher o nome, né, a gente colocou famílias raras, a gente tinha um foco exatamente na família. Por quê? Quando eu mais a Marina, nós entendemos que quanto mais ajustado, mais alinhados a gente estava, mais o Samuel teria resultados, e realmente ele teve grandes resultados no seu desenvolvimento físico, também cognitivo. A gente falou, isso aqui a gente pode ter como uma base, né, um experimento nosso e desenvolver. Então a gente foi trabalhando exatamente isso. O que que entende-se de família? Porque cada um vem de uma cultura. O que que é uma família? Aí se a gente for pesquisar lá no ChatGPT hoje, né, Google, talvez na nossa época era nos livros, né, existe algumas definições. Só que existe aquela definição também que a gente viu dos nossos pais, dos nossos avós, daquilo que é o nosso nível de relacionamento. E só a partir disso aqui já daria um podcast inteiro para a gente falar, porque Uhum. quando a gente traz isso para uma família, 54 metros quadrados, né, que é um apartamento hoje, já está muito conflito, quando a gente traz para uma família rara, aí que gera vários conflitos. Porque, como você falou, cada um vem aprender o que que era o papel do pai, o que que era o papel da mãe, e agora vão ter que mudar os seus papéis em prol de um propósito que é o filho, né. Uhum. Como é que a gente pode ajudar, talvez essa família que tá aí, eu vou chamar talvez uma família não funcional, porque a gente vai ver, umas tá no casamento, outras não estão no casamento, então o casal não tá ali, outras, de repente a avó que tá cuidando da criança, porque não tem o pai ou a mãe, então a gente tem várias configurações. O que que a gente pode trazer para essa família que está nos assistindo, né, um pouquinho desse entendimento, da onde ajustar o entendimento em comum para conseguir, né, agora alinhamos, agora vamos construir algumas outras coisas? Eu acho que a primeira coisa aí é a gente também quebrar uma série de expectativas, né, Legal. Uhum. porque a gente vem com muitas Uhum. expectativas. E aquilo ali não é o que condiz com a realidade que aquela Sim. família se Uhum. encontra, né. Então acho que, ressignificar tudo isso Uhum. e ir para o campo da realidade mesmo, né. Sim. O que que nós temos agora? Qual que é a dinâmica, né, qual é a configuração, né, geral, e trabalhar com o que se tem, não é Sim. trabalhar com o que não tem, né, porque Uhum. senão você acaba sofrendo, Uhum. né, se frustrando, porque não Uhum. consegue atingir uma coisa que você não tem. Quando eu falo da questão da realidade, né, das mães solos, né, desconstruir que agora ela também não tem esse companheiro, e que Sim. agora ela precisa ampliar o leque dela, né, dessa nova dinâmica que ela vai fazer em casa, né. Uhum. Lançar a mão dessa rede de apoio, com quem que ela pode contar de fato. Uhum. Porque se ela fica naquele campo do idealizado, né, de como seria se eu tivesse um companheiro, se eu Uhum. tivesse uma maior rede de apoio, ela não consegue avançar, porque ela paralisa, né, Uhum. aonde naquilo que ela não tem. E a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Uhum. Você falou 2 coisas que eu vejo que é interessante. Primeiro, é uma frase que eu gosto muito, que é: acho que o analfabeto de hoje não é aquele que não sabe ler, mas aquele que não sabe desaprender para reaprender. Sim. Então acho que isso faz parte da natureza do ser humano, e talvez o ser humano é o que mais consegue se adaptar, porque hoje a gente está numa situação, amanhã a gente pode estar em outra situação. Então, primeira coisa, acho que se você não
não anotou, anota aí. Você vai ter que, talvez, mudar alguns modelos mentais seu, porque para essa situação não vai ser a mesma coisa. Talvez aquele modelo que foi dos seus pais não serve para você hoje, Não. e talvez não serve. Já vou te falando que não serve, porque realmente não serve. Você vai ter que aprender a lidar com as situações. E segunda, que você falou ressignificar. Eu acho que ressignificar faz parte da vida do ser humano, né, porque as situações que a gente vivencia, seja ela uma família rara ou a família Uhum. que não é rara, né, na questão da a tipicidade do filho, ela vai ter que aprender a ressignificar. Isso faz parte da nossa vida, né, porque se fosse tudo um conto de fada ou fala assim que, né, a família Doriana, né, que é aquela da É. propaganda, que é tudo bonitinho, seria talvez até chato, porque né, não tem a beleza também de vencer os desafios, né. E falando para essas famílias, a importância de vencer o desafio juntos, né. Até porque quando nós olhamos para dentro do ciclo vital da família, né, Sim, aham, tem algumas coisas que são esperadas ali, certo. né, dentro do natural. Uhum, O casal novo, recém-casado, depois de se uhum, adaptado, vem chegando os filhos, sim. né, depois os filhos na idade escolar, Uhum, saindo, filhos na hum, adolescência, entrando na fase do jovem adulto, saindo de casa, deixando o ninho vazio, e a vida seguindo. uhum, Então eu acredito que dentro das famílias raras, a gente precisa buscar fazer esses ajustes, porque talvez isso vai ser um pouco mais demorado, uhum, aquilo que é esperado dentro do natural não vai acontecer, né. uhum, A criança ela vai ter as suas limitações, eu preciso acompanhar, ali na escola, na fase de idade escolar, às vezes ela vai começar um pouco mais tarde, uhum, né. Talvez essa adolescência não vai ser como a adolescência que a gente, né, já está acostumado a uhum. ver. Então, precisa fazer esses Sim, ajustes, né, para acompanhar, eu diria que o ciclo vital de cada família, legal. para a gente não ficar naquela coisa de comparar, né, a minha Uhum, família com um dos outros, uhum. né. Eu ouvi uma frase uma vez, até a doutora Juliana, ela fala assim que quando ela dando um exemplo, que ela teve uma questão também de um filho atípico, falou: "Ó, nós tínhamos que tomar uma decisão". Hum. Por quê? Se a gente fosse pegar essa criança que ela é atípica e trazer ela para a nossa, né, a nossa estrada aqui, era muito pesado para a criança. Sim, Então nós tivemos que fazer uma decisão, vai todo mundo para o lado de cá. Só nessa transição aqui, a gente vê que realmente vai tudo mudar, né. E aí você falou da expectativa, eu sempre costumo dizer que o tamanho da expectativa é o tamanho da frustração. sim, Porque se a gente idealiza, ou seja, modelos engessados de vida, ou que a gente idealiza para o nosso futuro, e quando a gente pega algo que está fora do, entre aspas, do natural ou do normal, a gente vai frustrar e a frustração ela pode e tem, né, a gente vê muitos casos de pais que negam a doença da criança, pais que, quando tanto pai ou a mãe que não consegue lidar com aquilo ali, e quem mais sofre é a criança. sim, né, porque a criança ela precisa ter o lugar dela, né, de se sentir Uhum, pertencente, ser espontânea, acompanhar aquilo ali que é da criança, né, sim. a gente precisa ir Uhum, deixando ela ser livre, né, e ser uhum, quem ela é, que sim, aí é onde vai vir o pertencimento, né. Eu sim, pertenço a essa família, eu sou vista nessa família, legal. né, eu tenho amor por quem eu sou, Uhum, então a criança ela precisa se sentir segura nesse uhum. ambiente, né. Uma coisa que a gente vê também, Dalila, que acho que pega muito para falar quando a gente fala em família, porque uma coisa é eu ter os desafios de um filho típico. Uhum. Escola, educação, o aprendizado em si ali, a rotina, mas quando a gente traz para a família rara, a gente vê que as rotinas mudam e normalmente são mais pesadas. Então, por exemplo, aqui na UNG a gente tem algumas crianças que fazem 12 terapias na semana. É puxado. Então, assim, só aí a gente já vê que a maioria, algumas na verdade não tem condição própria, tem que ir Uhum. de ônibus ou uma van da prefeitura, então isso toma-se muito tempo, mas muda e aquela rotina fica um pouco pesada. O que que a gente pode trazer para essa família, né, de instrução ali para tornar isso um pouquinho mais leve? Eu falo um pouquinho mais leve, porque algumas estão cansadas fisicamente, mas a gente vai ver também que tem muitas que estão cansadas emocionalmente pela situação. O que que a gente poderia trazer para essa família aqui? Boa, né.
É. A mudança de rotina, ela vai trazer aí, né, esse desafio, né. Mas Uhum, dentro daquilo que é necessário, eu acho que primeiro é a gente pensar quais são as minhas necessidades, como mãe ou como pai, como família, porque a criança já passa por um desgaste, né, uhum, você pensa 12 terapias numa semana, é muito intenso, né. uhum, Aí eu fico pensando assim, se eu tenho permissão até para eu pensar nas minhas necessidades, né, se eu posso, né, se eu posso me uhum, sentir esgotado, se eu não posso, uhum, tô saturado, tô cansado, e talvez alguns pais nem param para prestar atenção nas suas próprias necessidades, sim, né. Então, primeiro é se perguntar: "Qual que é a minha maior necessidade?", né. Eu tô sentindo falta de quê? Nomear. uhum, Acho que a gente precisa aprender a nomear qual é a minha real necessidade. Eu tô uhum, sentindo falta de quê? Tô sentindo num tempo que eu não tenho para parar para prestar atenção num filme, né, eu não tenho tempo para ir num parque, para fazer uma caminhada, para cuidar uhum, da minha saúde física, né. Então, assim, primeira questão, eu preciso nomear qual é a minha necessidade uhum, para ver se isso, pode ser ajustado dentro dessa rotina, porque acaba a gente se anulando, né. Eu imagino que como um pai, como uma mãe, tem uma nulidade de si para viver para o filho, mas eu acredito que a gente também precisa estar bem para que uhum, esse filho também desenvolva uhum. bem, né. E é legal você falando isso porque se uma coisa que eu tenho certeza é, se eu não tiver tempo pra mim, se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do outro bem. Uhum, Acho que é uma máxima, né, de quem trabalha com atendimento, seja ele, emocional, seja ele físico, ali, eu só cuido quando eu estou bem. uhum. E associado a isso, é a gente aprender também como você falou, a nomear as emoções, os sentimentos e também pedir ajuda. É, A porque às vezes você precisa aprender a identificar, assim, eu tô cansado, eu tô com raiva, né, não tô conseguindo fazer tal coisa, né, eu tô exausto, o que uhum, que é isso daqui que eu tô sentindo? Então a gente precisa realmente dar essa voz do que é que tá passando aqui uhum, dentro, né, senão a gente faz uma mistura e generaliza uhum. tudo, né. Eu gosto de uma frase que eu li uma vez, falando assim: "Olha, todo mundo é emocional. A Hum, gente acha que o homem é mais racional, a mulher é mais todos nós somos emoção. A gente tem pessoas que são mais analíticas, outras que não são tão analíticas. Lá em casa a Marina é extremamente analítica, eu já sou mais se deixar, eu sou sonhador, né. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E quando a gente fala em emoção, principalmente para os homens, é um tabu muito grande, né. é. "Ah, vou pedir ajuda, estão demonstrando que eu sou fraco?" Uhum. Ou até mesmo algumas mães têm a dificuldade, falar: "Ah, eu vou incomodar", mas quando a gente fala dentro de uma família rara, a gente sabe que a rede de apoio, seja ela familiar, seja ela um profissional, é extremamente importante para quê? Para que haja uma união também, uma construção talvez sadia dessa família. Tô E certo? e quando você fala da questão de pedir ajuda, eu também preciso identificar de qual tipo de ajuda eu preciso, Legal. Uhum, né. Porque: eu preciso de ajuda, eu tô sobrecarregado", tá, mas você tá precisando do quê? Porque até para você lançar a mão dessa rede de apoio que a pessoa vai te ajudar, ela precisa entender no que ela pode ser útil para uhum, você. Porque às vezes tem coisas que o externo não vai conseguir fazer para você e por você. uhum. E principalmente quando a gente fala assim, pra ponta, pra criança, quando a gente foi falar: "Não, vamos trabalhar com famílias", atendimentos, se a gente criasse uma clínica aqui, abrisse uma clínica inicialmente, é um sonho nosso, mas a gente pensou nisso. Uhum. Se a gente for correr atrás para abrir uma clínica, pô, a gente vai atender 10, 15 crianças. Mas se eu tenho uma base para aqueles que estão cuidando, levando nas terapias, eu posso fortalecer mais, eu posso abranger mais. Então, a gente precisa sempre também dosar isso, porque realmente, às vezes a pessoa não sabe o que pedir ajuda, isso é muito natural. "Ah, eu tô sentindo, não sei o que que eu tô sentindo", mas eu falo assim que a gente entra num estado de automático, até mesmo Uhum. pela criticidade. Então, a gente tem criança que tá no ventilador 24 horas. A criança tem uma paralisia cerebral e ela tá ali literalmente só na cama e não consegue reagir, interagir. A gente tem, por exemplo, como no nosso caso, o Samuel nunca me chamou de pai, ele tinha uma traqueostomia. Então, são vários sentimentos, várias emoções que muitas vezes, por a gente também ter falta de informação, uma base familiar que deu valor a isso, ou até mesmo ajudou a olhar para isso, que hoje também pesa para esses pais. E aí a gente entra num outro que eu acho que é desafiador, que eu nunca falei aqui,
nos podcasts, mas que a gente normalmente tem um irmãozinho ali que tá vendo toda aquela situação, e como que essa criança sente? Muitas vezes a atenção tá para aquele que tá precisando mais ali, só que ele não entende, ele é uma criança tanto quanto a outra ali. Então a gente vai vendo esses desajustes, e por isso que a gente falou: "Não, vamos focar em família". Porque se a gente ajudar as famílias a estarem bem, nós temos a certeza que essa criança vai avançar e essa família vai conseguir deslanchar, né. E aí a gente precisa entender o que que é estar bem, né. Uhum, Para cada família, o que que é estar bem para você? uhum. O que que você precisa, né. Porque às vezes o que é para estar bem para uma não é para outra. Sim. Então a gente precisa também olhar de um modo mais personalizado, né. O que Uhum, que é o estar bem para você? O que que você precisa para estar bem? uhum. E dentro assim, dos seus atendimentos, eu queria que você trouxesse para nós aqui como experiência mesmo, para contribuir para as famílias, é quando você vai fazer um atendimento de uma família, ajudar ela a a a a engrenagem que tá fora ali, a voltar devagarzinho para o lugar. Eu sei que é um tempo, né, não é da noite para o dia, mas como que você olha hoje, como é que é o seu atendimento, né? Você trabalha na sistêmica, né, até Uhum. como é que funciona? Como é que a gente pode trazer para essa família, de repente, que nem sabe, tá precisando de ser ajudado? Bom, nem sempre as pessoas chegam no consultório, assim, porque ela tá tudo bem, né. Ela acaba procurando ajuda quando a coisa tá bem, assim, no gargalo, né. Eh, mas o meu foco é nas relações, Certo. né. Eu acho que se a gente conseguir ajustar os relacionamentos, nem sempre a gente vai conseguir atingir ali, nós não vamos modificar a condição da família rara, por exemplo, mas a gente pode fazer com que isso seja melhor. Né. Uhum, Como você tá falando, o filho que tá crescendo com o irmão com essa raridade, ele se sente ali, né, um pouco excluído, um pouco deixado de lado. Quando essa família chega, nós vamos identificando, né, o que que a gente pode, ir mudando, né, trazendo para que isso seja algo da família, que todos sejam incluídos, né. uhum, Quem é casado ou a mãe solo, né. uhum, Pra ela ir também, aprendendo a olhar para ela, né, a cuidar dela. uhum, E também com os outros, com o externo. uhum, Eu acredito que um pouco também deve acontecer muita dificuldade com as interferências, né, uhum, externas. Todo mundo tem uma receita para te dar, mas essa receita ela não vai servir para você. uhum. "Ah, por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo?", né. Sim, Então a gente sempre precisa trazer isso para ir modificando as relações, né, como que sim, eu posso ir melhorando, primeiro uhum, comigo e também com os outros, sim. né. Legal que você falou que não é mudar a situação, porque a raridade ela é real. Ela é Então a real. gente está lidando com a vida real, Uhum. mas mudar as relações para que a vida se torne, vou usar uma palavra talvez não sei se é a melhor, mas mais leve, ao ponto que essa família seja cada vez mais funcional para ir avançando. Como a gente vê várias famílias que vão se perdendo na caminhada, porque não conseguiu se ajustar, não conseguiu se entender, não conseguiu se compreender para conseguir compreender aquela raridade, né. Principalmente ajustar dentro da condição que elas têm. Mais uma vez a gente volta para aquela o que a gente falou também muito na live, né, Uhum. desconstruir o que foi idealizado, né, a questão lá do luto, né. Sim. Eu preciso passar por esse processo Sim. para entender qual a minha realidade, né, Uhum. e trabalhar com ela, não vou Uhum. trabalhar com o outro, vou trabalhar com a minha realidade. E e isso é legal, porque se a gente for parar para pensar, então a gente tem, aquela raridade como a minha realidade. Então aquele momento ali, eu já tenho que começar a ressignificar primeiramente a mim. Porque a primeira pergunta que a maioria faz qual que é? "Por que eu? Por que Uhum. que aconteceu comigo?". E como se eu faço assim, acaba que a gente lógico, é o calor da emoção, a gente é até egoísta, mas por que deveria ser o outro, né? E por que não eu? E por que não eu? Né, eu sempre fiz Sim, essa pergunta para mim, né, dentro de uma questão que eu já vivenciei. Por que não eu? sim. Porque a gente sempre acha que o outro vai dar conta, né, mas Uhum. eu também posso dar conta, né. Sim, sim. Então, assim, é a primeiro grande desafio, né. Então a gente vai eu lembro quando a gente descobriu na gestação da Marina que o Samuel teria
A gente na verdade, a gente não sabia o que que era ainda, estava no meio da pandemia, sem contato social, a gente só nós 2 foi desafiador, mas a gente tinha dentro do nosso coração: "Ó, nós vamos viver um grande milagre, então nós vamos caminhar, a gente só pode ir pra frente, não faz sentido voltar". Então a gente teve que olhar para dentro da gente. Porque acho que a maior dificuldade, talvez, do ser humano, quando fala assim em relação, a gente entrar naquela situação, falar: "Qual que é a minha parte nisso aqui?". Uhum, Porque até eu li uma frase para trás, falou: "Olha, tratar relacionamento é engraçado, é desafiador, é diferente, mas o maior desafio é trazer a pessoa para aquela discussão, porque normalmente é o outro que é o culpado, né". hum. Eu falo assim, às vezes eu tô falando: "Mas que hora que você vai vir pra terapia, né?". Porque se fosse só a sua esposa, seu esposo, era mais fácil, Mas né. todo mundo espera que o outro mude primeiro, né, é mais confortável, porque eu não tenho que fazer Uhum, nada, né. Então é você que tem que mudar, eu não tenho que fazer nada, mas a pergunta é: o que que eu faço, uhum, né, dentro de um comportamento, né, ações, enfim, que faz o outro se comportar daquela maneira. uhum, Talvez eu estou ativando algum comportamento no outro, né, uhum, então é mais fácil fazer, é ele que tem que mudar, né, para eu não uhum. começar, né, ser ativada e reagir daquela maneira, né. Sim. Mas sempre começa a mudança começa pela gente. Não adianta você ficar esperando com que o outro vai mudar para que tudo, se transforme, tá, o que que eu posso fazer, né, dentro da minha responsabilidade, aí a gente entra para o campo da autorresponsabilidade, para que eu não fique sempre procurando culpados para justificar a situação que eu me encontro. Uhum. E isso, se a gente entender, né, isso é maravilhoso, porque eu não posso mudar a Dalila, ela tem que se mudar, eu posso mudar a mim. Eu posso mudar a maneira que eu olho para a situação, que eu reajo na situação, que eu absorvo aquilo ali, e isso é poderoso, porque eu posso, né, eu falo que André, eu gosto de olhar o copo meio cheio, mas tem gente que gosta de olhar meio vazio, e cada um vai estar olhando de um prisma, mas quando eu mudo a minha visão, a minha direção, tudo muda, né. Uhum. E tem gente que tem essa dificuldade. E por que que as pessoas têm essa dificuldade? Egoísmo, não? Um pouco de egoísmo, né, de sempre eu não tenho culpa Uhum. nisso daqui, né. Eu acho que é um pouco de egoísmo mesmo. Egoísmo, orgulho, É, vaidade, a gente vai juntando aí. várias coisas, né, É. isso mesmo. Dalila, e dentro dessa questão que você falou aí das relações, hoje, se a gente fosse trazer dentro de um contexto de uma família saudável, ou já esse termo saudável, só para não usar um termo muito genérico ou alguma coisa assim que pode gerar uma discussão, mas dentro de uma família saudável, uma família leve, o que que seria papéis e funções ali dentro da relação que cada um pode, olhando para a raridade, pode contribuir? Então, por exemplo, nós falamos de uma família que tem 12 terapias. A gente vai ter que entender ali papéis, mudar papéis, entender que nessa relação a gente vai ter algumas coisas limitantes que talvez se eu tinha mais tempo antes, eu não vou ter tanto tempo agora, mas eu sei que a gente pode encontrar um ponto de equilíbrio que vai ajudar essa família, a se ajustar para avançar. Quando a gente vai olhar para papéis e funções, e dentro de uma família normal, igual você falando, né, eh, a gente precisa entender qual é o papel, a gente cumpre vários papéis, né. O Uhum, André, se você for olhar para você, você cumpre vários papéis. Não é só o André individual, né, o André que é homem, o André que é pastor, o André que é empresário, o André que é marido, a gente cumpre vários papéis, sim. né. Uhum, Então a gente precisa também entender quais são os papéis que eu atuo no dia a dia. Pode ser, tem uma pessoa que não é pai, ela não tem o papel, a função de pai, mas ela tem outras funções, né. uhum, Então você entendendo ali dentro da dinâmica familiar quais papéis e funções que eu exerço. Eu sei que hoje na maioria das vezes, né, tem muitas mães cumprindo 2 papéis, 2 funções. Ela é pai, ela é mãe, ela faz às vezes do homem, né. uhum, Mas o que que é do homem, o que que é da mulher, e isso a gente traz também de uma construção social. uhum, "Ah, isso é do homem", né, vamos pensar, o homem é o provedor da casa. Às vezes é o que se espera desse papel, né, dessa uhum, função dele. E às vezes na raridade, a uma mãe solo também, né. "Ah, mas eu não tenho homem, né, eu tenho que prover, né, eu que tenho que uhum, trabalhar".
Então a gente também precisa fazer esses ajustes e entender que o que que é a função e o papel de cada um naquela Legal. casa, Uhum, né. Pra não ficar também aquela coisa do modelinho de todo uhum, mundo, né. Porque cada família ela é única, e às vezes o que funciona na minha casa não funciona para você. Né. Então a gente precisa também fazer, eh, esses ajustes, né. uhum, Tá, o que que eu espero que é uma função do pai, do homem? Aí a uhum, mulher vai trazer: "Ah, eu espero que ele seja o provedor, o protetor", né, um pai que tá ali acompanhando a criança na educação, mas às vezes a pessoa ela traz uma bagagem que aquilo ali não era a realidade, né. uhum. E isso é tão forte que quando a gente traz, aí você tem uma situação que potencializa as dores que cada um tá ali através da expectativa, da frustração, pelos modelos diferentes mesmo. Cada um vem de uma família, cada um vem de uma cultura, cada um vem de uma região do Brasil que Uhum, entende diferente, outros fora do Brasil vêm, então assim, a gente precisa de realmente aprender a lidar com isso. E eu sei que muitos casos o pai ou a mãe ali não consegue suportar, e a gente ouve casos, por exemplo, que o pai falou: "Olha, eu vou sair porque eu não consigo suportar isso". uhum. "Ah, você que inventou esse problema? Cuida desse problema". Inventou, né. Inventou o problema, cuida desse problema. Então, são cada coisa que a gente vai vendo, mas se a gente for fazer uma análise um pouquinho menos emocional, mais analítico, mais técnico ali, a gente vai ver que são expectativas frustradas, modelos errados, porque aquilo que serviu para meu pai e para minha mãe, talvez para mim não vai servir hoje, ou não vai servir. Eles estão numa cultura diferente, um tempo diferente, né, a gente está em outra era ou tempo, talvez não, eles não viveram essa questão da raridade. É. E a gente vê a pressão social também sobre isso, porque tem frases que mãe a gente escuta assim: "Ah, Deus te deu um filho raro porque você é muito especial". E você pega uma família que já está cansada, sobrecarregada, ali você fala, né, é mais um tijolo que colocou ali, é mais um problema, porque aí vem: "Será que foi o problema comigo? Foi com ela? Será que é genético? Será que foi o", então Ou são várias coisas que Ou você põe na conta de Deus, né, porque foi ele que te deu, né. E aí, como é que você vai fazer agora? Então a gente também precisa entender isso, né. uhum. Mas caminhando mais um pouquinho aqui, Dalida, dessa questão, então a gente falou sobre a importância de entender os papéis, a função, a gente, mudar a nossa mentalidade, porque a gente vem carregando coisas que são desnecessárias, não é para o nosso tempo, não é para a gente, entender que o outro tem uma história, tem um sentimento, tem um aprendizado, tem um modelo. E agora, como que a gente pega tudo isso e põe em 46 metros, porque antigamente era 54 metros quadrados o MRV, agora é 46, diminuiu mais, uma família que tem lá dentro um hospital, porque, É. a criança está com respirador, ela tem uma bomba de oxigênio, ela tem um monte de medicação, ela tem um monte de limitações, ela depende 100% daquela mãe, daquele pai. Como que a gente traz para uma família. Agora sim, agora a gente precisa te ajudar a dar alguns passos para você entender. Eu costumo dizer que a gente pega na mão literalmente, porque não vai conseguir enxergar mesmo, e eu sei, a gente vivenciou isso, tem momentos se alguém não pegar na nossa mão, a gente não vai. E como que a gente pode ajudar uma família, então, a se organizar? Eu botei um pouquinho mais de lenha aqui, porque realmente é aquilo que é a realidade. Se a gente for pegar as famílias aqui e visitar, a gente vai ver que a vida real dessa família ela é desafiadora. Ela exige realmente uma rede de apoio que talvez ela nem sabe que ela precisa, mas olhando de fora, a gente pode de alguma forma ajudar essa família. Botou lenha na fogueira É. mesmo, né. Ainda bem quem sabe faz ao vivo, né. Não é? Porque são muitas mudanças, né, muitas modificações. E como lidar com mudanças? Te ajudar. Como lidar com mudanças, né. E grandes mudanças. É. Primeiro entendendo que ela tá querendo me levar pra algum lugar, né. Legal. Porque tem pessoas que fica ali naquela paralisia, né, e a mudança ela traz movimento, né. A gente precisa se movimentar, a mudança ela vem para isso. E também para trazer um outro olhar, uma outra perspectiva, né, pra eu não ficar estacionado no tempo. A mudança ela me proporciona isso.
Pra onde eu ainda não me permiti olhar, né. O que que eu posso ver além disso daqui dentro do desafio que eu tô sim. vivendo. Claro que eu não vou romantizar, a gente precisa tirar o romantismo disso Uhum, daqui, né, mas, quais perspectivas, né, e outras lentes que eu posso olhar, né, porque senão eu paraliso, eu estaciono e eu não avanço. A vida realmente é uma vida em movimento, ela tá em movimento. Eu não preciso viver a morte antes do tempo. uhum. Eu posso viver a vida no aqui, no agora, né. Pra onde que eu não estou me permitindo olhar? Tá, tudo bem, agora minha vida tá toda assim nesses 54 metros quadrados, é o hospital e tal, né, vira tudo, vira escola, mas o que que eu posso ampliar o meu olhar? Pra onde eu não estou olhando? Sim. Eu tô olhando só pra minha dificuldade? Só Uhum. pra minha dor? Além da dor, o que que eu posso extrair disso daqui? Que a mudança ela traz movimento. E eu tenho uma frase que eu gosto, que é assim: "A beleza na raridade". Sim. Porque independente qual seja a situação, aí quando eu falo situação, eu tô falando de uma situação genética, de uma doença rara, são 8.000 e existe umas super raras que são mais desafiadoras fisicamente, cognitivamente, mas há beleza na raridade. A gente pode aproveitar, né, nesse gancho que você falou da mudança, a minha vida literalmente vai mudar em 180 graus, eu estava vindo por aqui, vou ter que voltar, eu vou ter que mudar, mas eu posso tirar lições positivas disso e eu posso olhar, né, eu tenho esse tempo atrás eu fiz uma live com a Letícia, a gente falou sobre o pensamento catastrófico, né. Uhum. Tirar o pensamento catastrófico e ver beleza na realidade também. Eu falo isso muito para os pais e graças a Deus, aqui na ONG a gente tem uma grande adesão dos pais, então a gente vê aqui que existem mães solo, sim, existem mãe que o pai não vem, sim, mas a maioria dos pais estão presentes, são pais que de alguma forma estão ali contribuindo. A gente tem, por exemplo, o Arthur, pensa num cara que sabe tudo da síndrome da filha. Tudo, tudo que você Ele se pensar, você pode envolveu, né. envolveu e participa, é um cara ativamente ali. Tem o Ricardo, a gente tem o Juno, tem o Jonathan, o Matheus, são pessoas que participam. Então, isso ajuda muito essa família, porque ela vai ali, tá na mesma página, na mesma assim, alinhada para caminhar. E isso eu vejo que essa família ela vai andar mais leve, né. Mas quando você falou da questão do pensamento catastrófico, né, a gente vê, assim, uma pessoa que tem uma distorção, né, cognitiva dentro da tragédia. Uhum, Ela só sabe funcionar na tragédia, uhum, né, no pior que pode acontecer com ela. Então a gente precisa realmente mudar, assim, se tem beleza na raridade, para onde é que eu não estou olhando? Porque às legal. vezes a pessoa tá mergulhada na tragédia, minha vida acabou aqui, Uhum, pronto, agora não tem mais nada, né. E aí a gente precisa realmente limpar as lentes, né, uhum, que a gente fala, para o que que eu não tô olhando, né. Porque se eu já dei como findada, né, tudo acabou, não, eu posso fazer de uma forma diferente, posso às uhum, vezes até fazer melhor e bem uhum. mais bonito, né. Sim. A gente fala muito também assim que diagnóstico não é destino. Não. Eu vivi, né, a gente já viveu isso com o Samuel, a gente vê várias famílias vivendo que, assim, o diagnóstico era X e aquela criança, tudo que ela não podia fazer aos olhos da medicina, ela fazia e fazia muito mais. Então se eu tenho para mim que o diagnóstico é um destino, ali praticamente eu limito a beleza da raridade, eu limito a leveza, eu limito até mesmo o desenvolvimento. Mas quando eu limpo as minhas lentes, onde eu chego? Você chega, né, numa outra realidade que tem para você, igual você tá falando da questão do atípico, né, Uhum, às vezes os meus, pacientes que hoje têm autismo e tal, né, a gente precisa sempre trazer que eu não posso me esconder atrás desse rótulo, né, sim. porque senão vira uma justificativa para tudo. "Ah, eu funciono assim porque eu tenho autismo", não tô falando tirando a importância do autismo, Uhum, né, mas a gente precisa levar as pessoas para olhar um pouco além. uhum, Tá, ok, tem, mas e aí você vai fazer o quê? Né. E uhum. dentro da realidade também, ok, essa é a condição da Sim. família, você vai fazer o quê? Sabe que uma coisa que é a minha vontade, é que a gente consiga desenvolver algo utilizando principalmente tecnologia, que é meu core, para ajudar, por exemplo, uma criança que ela tem limitações físicas, ela utilizar a tecnologia para se desenvolver. Uhum. Porque eu não quero que essa criança ela tenha
quando ela se tornar adulta, ela seja dependente de um salário mínimo de um LOAS da vida. Se ela pode desenvolver, e a gente tem casa aqui em Uberlândia eu esqueci o nome dos meninos lá, eles têm nanismo, Hum, e um nanismo mais severo. Os 2 estão na cadeira de roda, têm limitações físicas, mão menor, a gente fez até lá no nosso canal, tem lá, chama Vozes Raras, um dos meninos ele tá lá na UFO hoje, na universidade aí, fazendo uma graduação de tecnologia, e ele desenvolve. E o irmão dele mais novo fez 17 ou 18 anos, se eu não me engano, esse ano, agora em 2025, tá seguindo o mesmo caminho, porque ele falou: "Eu não me dou o luxo ou o direito de falar: 'Eu sou inválido'. Eu quero conquistar aquilo". Que um dia ele vai ter filho, família, provavelmente sim, porque não tem nada que impeça isso, mas é isso que eu falo para os pais para não desistir. Uma vez a Marina deu uma entrevista quando estava falando sobre Dia das Mães para uma mãe que tem criança rara, eu lembro que ela falou assim: "Olha, a gente não olha para o Samuel, a gente não vê limitações nele, a gente vê todo o potencial que ele tem, hum. que é muito maior do que as limitações". Então esse olhar positivo também do pai, da mãe, isso contribui para o crescimento, mas também para o crescimento pessoal. Não, total, né, porque dentro de uma limitação física, o que que eu não estou contemplando? Sim, O intelecto cognitivo, o raciocínio, né, a capacidade do imaginário, né, ele tá ali explodindo, né, a todo vapor. Então senão a gente acaba matando ali o indivíduo mesmo, resumindo ele, né, reduzindo ali a só a condição física dele. E aí? E o todo, sim. né? A beleza na realidade, por isso eu Ah, sempre com falo isso, certeza. porque a gente precisa aprender a desfrutar. Dalila, o papo tá bom, mas já foram 45 minutos. Fala que passa muito rápido, a gente tem que fazer, eu falo que a gente conseguiu fazer com o pessoal da biomedicina, um quadro chamado, Papo de Genética. Uhum. Então a gente pegou vários bloquinhos ali, isso foi legal, mas a gente pode, de repente, desenvolver algo em parceria também, falar sobre, a saúde emocional, relacionamento também, porque é um conteúdo que contribui muito. E eu queria que, para a gente já caminhar aqui para encerrar, eh, que você deixasse uma mensagem realmente para essas famílias que estão aí do outro lado, com os seus desafios da realidade. Talvez não conseguindo se enxergar ou talvez muitas vezes anulando, porque existe algo ali que demanda dela, e eu não estou tirando, a verdade disso, que é a realidade de muitos. Muitas mães solos, muitos casamentos, né, eu falo que tem pai e mãe que depois que a criança está em casa não dormiu mais junto, então assim, não tem vida sexual ativa, não tem afeto. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles e que despertasse esse olhar que você trouxe para nós hoje, que sobre as relações, da importância da relação, cada um no seu papel, tirando tijolos, talvez tirando preconceitos, mitos ou modelos que a gente foi adotando, que hoje não faz sentido nenhum para um. Então pode olhar para essa câmera aqui e dar, você imagina que tem 8 milhões de pessoas hoje te assistindo, a sua mensagem está chegando para o mundo inteiro. Deus está propagando a sua voz para trazer essa mensagem que vai ser libertadora. Amém, Hum, né? Queria deixar para vocês, né, como famílias, primeiro que eu acredito que família é um projeto de Deus, né. Então Deus ele não errou em nenhuma família, né. O Senhor ele está no controle de todas as coisas, assim eu acredito. Então se ele acredita, né, na sua família dentro da sua condição rara ou não, é porque ele entende, né, que tem algo além em você que você pode ir, né. De olhar para aquilo que você tem hoje, ser grato apesar da dor, da dificuldade, do cansaço, da exaustão. E tentar extrair, né, diamantes sobre pedra bruta mesmo, né, porque eu acho que é um lapidar todos os dias, e a gente recebe todos esses instrumentos. Lapidar no sentido de o que que eu não estou olhando no outro, que eu deixei de olhar, que eu deixei de elogiar, que eu deixei de contemplar, por às vezes estar cansado, exausto, e ter entrado na vida do automático, né. Mas sair do automático mesmo e começar a sentir, né, ainda tem vida aqui dentro, ainda tem um ar que eu respiro, a o aonde é que eu me perdi da minha essência, né. Toda família ela tem a sua essência, mas não é a casa do vizinho, a família do vizinho que vai te dizer quem você é. Vocês precisam
e identificar qual é a identidade de vocês, né. Identidade como família, o que faz vocês serem únicos como família, embora, né, tenham tantas dificuldades ao redor de vocês. Eu diria que não desacreditem do potencial que vocês têm e da essência que vocês, né, carregam como a família de vocês. Que legal. Obrigado, Ale, mais uma vez, por compartilhar. Eu creio que eu falo que a nossa vida, ela vai sendo que nem um quebra-cabeça. Cada dia a gente vai colocando uma pecinha, cada fala, cada palestra, cada roda de conversa, cada podcast que a gente vai gerando aqui, eu tenho convicção no meu coração que a gente está colocando uma pecinha que está contribuindo para alguma pessoa, para várias pessoas ou para uma multidão de pessoas. Então, obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. Mais uma vez. E você, eu te falei que esse episódio seria fantástico, você iria receber ali, não só conceitos, mas principalmente vida, e isso tem o poder de te ajudar a tirar tijolos. Então, lembra que você mandou o aviãozinho para 5? Eu quero que você manda para mais 5 agora. Vamos fazer com que esse episódio, ele chegue e ajude pessoas que estão em situação desafiadoras, talvez ele perdidas, sem direção, e aquilo que a Dalila construiu hoje, né, já vem construindo uma live, uma palestra, um podcast, ela é uma trilha realmente para te ajudar, entender papel, entender a situação, olhar com um olhar mais leve, de uma forma mais humana, uma vida real que cada um de nós vivemos e, como eu sempre falo, a beleza na realidade. Então você que ficou com a gente até agora aqui, muito obrigado e clica aqui no sininho se você ainda não nos segue, para você se você ainda não clicou, na verdade, para você receber notificação dos nossos novos episódios. E se você não segue, não precisa nem te falar, né, clica aqui e segue para dar para nós ali, um impulsionar, que o YouTube faz aí, mostrando que é um conteúdo relevante, isso pode ajudar pessoas. Muito obrigado e te aguardo no próximo episódio. Fica com Deus.